Olá, tudo bem? Vamos apresentar hoje uma entrevista realizada para o trabalho do Projeto Identidades. Nosso entrevistado é um homem tatuador que também trabalha no ramo artístico como uma drag queen. Tem 23 anos, é casado e mora em Sumaré. Sua religião é o Wicca, que também significa bruxaria branca. Aproveitem a apresentação. Estamos aqui com o nosso entrevistado. Vamos começar? Como seria a sua interação com seus familiares? Atualmente eu tenho uma boa relação com meus familiares, porém não foi sempre assim. Teve bastantes conflitos pelo fato de eu ser homossexual e foi um período bem difícil de bastante luta para mim. Mas hoje em dia eu tenho uma relação bem harmoniosa com a minha família e eles apoiam muito as minhas escolhas de vida, tanto no trabalho de tatuador, como no ramo artístico como drag queen. Que palavra resumiria a sua infância? Eu acredito que a palavra que resumiria a minha infância e o meu crescimento também, não posso deixar, luta. Qual foi a maneira que lhe retrataram a sua infância? Como as pessoas contam o seu jeito de ser, como agir? Adultos me retratavam como uma criança hiperativa, sempre animado. Olhavam com discriminação e diziam que eu tinha jeito, um comportamento de menina e não de menino. Devido a isso, sofri alguns preconceitos durante a minha infância. Como você brincava quando criança? Costumava brincar com as crianças do bairro, jogar bola, correr, pular amarelinha, mas também sempre gostei de dançar e por vezes sofri preconceito de outras crianças por gostar de dançar. O que você lembra da sua adolescência e você acha que aproveitou essa fase? Na adolescência eu lembro que foi um período bem marcante para mim, devido ao descobrimento e também de muito sofrimento. Eu aproveitei tudo de bom que a vida tinha a oferecer e também provei tudo de cruel que o mundo tem a oferecer. E respondendo à pergunta se eu aproveitei a minha adolescência, com certeza. Durante a adolescência eu fiz tudo o que eu queria fazer. Saía muito e sempre tive bastante amizade. Foi um momento de descobrimento, aventuras e muita, muita luta. E para você, quais são os momentos mais marcantes dessa época? Eu acredito que o momento mais marcante durante minha adolescência foi quando eu sofri agressão física de uma ex-sogra minha, na rodoviária. O primeiro e único atentado de violência física que sofri, por homofobia. Foi um período difícil, porém eu aprendi muito com isso. E hoje me dedico a várias causas do movimento LGBTQIA+. E sou representante cultural na cidade em que moro, então isso é um orgulho muito grande. Agora sobre esse seu lado artístico, quando foi o primeiro contato que você teve com esse mundo? Eu estava com um amigo e ele simplesmente deu a ideia de se montar, no caso de se montar de drag queen. E lá a gente se montou e a gente foi, Fizemos uma make e a gente saiu na rua. E o que te levou a seguir isso como uma carreira? Que a motivação que me deu foi o sorriso e a alegria que a Alexandrite leva para os outros durante as minhas performances, sabe? Como você descreveria sua vida adulta? Ela é muito boa de se viver, sabe? Atualmente eu tô casada e construindo um lar com meu marido. Tenho planos para me profissionalizar cada vez mais no ramo da tatuagem e ser referência e inspiração no mundo drag. Enquanto adulto, suas experiências na adolescência, na infância, elas te servem como uma inspiração? Com certeza, eu sei que tudo que passei até que tornou o que sou hoje, toda a minha história e minha luta servem hoje de base para ser do jeito que eu sou. E por isso sou muito grata ao meu passado, e se pudesse, não mudaria nada nele. Com que você trabalha e o que fez você escolher sua área profissional? Atualmente como tatuador, mas também sou remunerado quando me apresento em show ou em programas como drag queen. Como você se prepara para os shows? Assim, na caracterização, roupas, tem um preparo emocional? Como funciona? No princípio, eu começo com a maquiagem, que para mim é a parte mais difícil de se fazer. E depois ajo naturalmente, pois quando estou transformada em Alexandrite, ninguém me segura. É algo muito natural para mim. Você se sente realizado no emprego que está? Porém, pretendo me profissionalizar cada vez mais e ser referência na minha área, na região em que moro. Você escolheu um nome artístico? Escolhi o nome Alexandrite Mansão, que teve origem através de uma pedra de 3 colorações chamada Alexandrita, muito valiosa e muito linda. A partir da minha religião, eu entendo que o sol é o meu pai e a lua é a minha mãe. Por isso, Mansun, que é filho da lua, é uma junção.
E você sofre algum tipo de julgamento dos seus familiares sobre a área que escolheu trabalhar? Então, alguns familiares até julgaram no início, por ser um trabalho onde não seria registrado nem nada. Porém, depois aceitaram de boa. Sonhos, planos para a vida. Então, eu quero muito construir uma família com meu marido e ser referência na região em que moro, no ramo de tatuagem, e servir de inspiração como drag. E por fim, o que você diria para o seu eu? Então, eu diria para ele continuar sendo o que ele é. Apesar das provações e partes ruins, ele vai se tornar uma pessoa incrível e que tem muito. Agora, vamos relatar sobre as contribuições sociais e psicanalíticas para a percepção de mundo, salientando o aspecto dinâmico da identidade, partindo através dos relatos do entrevistado. A identidade do entrevistado foi analisada pela perspectiva de 3 grandes autores, que contribuíram para a psicologia social. Determinamos então que a construção da identidade do indivíduo se dá conforme as experiências ao longo de sua vida, levando em consideração o ambiente e as interações com a comunidade em que vive. Identidade essa que está em constante transformação, não sendo algo sólido e sim mutável. Ao finalizar a entrevista, debatemos sobre o caso e entendemos que o entrevistado teve muitas turbulências durante a sua infância e a sua adolescência, e que isso pode ter ocasionado um processo de amadurecimento emocional em decorrência de várias situações de violência e crises psíquicas vivenciadas, justamente para conseguir lidar com a situação em que passava, que era a discriminação. Quando criança, o entrevistado relatou ser bem próximo do avô e do pai, e com base nisso conseguimos ligar ao complexo de Édipo, a fase fálica dos 3 aos 5 anos de idade, onde o sujeito se identifica melhor com essas 2 figuras parentais e o que contribuiu para o recalque ou repressão do desejo do indivíduo quando criança para o inconsciente, retornando ao consciente na fase de latência, até os 6 anos à puberdade. E então, o mesmo começa a se autoconhecer e entender sobre a sua sexualidade, que no caso do entrevistado seria o homoafetivo. Se seguirmos o depoimento, veremos que a fase que houve mais turbulências foi na fase da adolescência, e seria a fase genital, onde o processo de discriminação também atuava sobre ele, um tanto mais forte e suas pulsões de vida são relatadas a partir do momento em que o sujeito fala sobre seu trabalho como tatuador e como drag queen, e em como isso traz felicidade e prazer, vivenciando uma demanda interna que nos motiva a criar e viver no próprio prazer. E suas pulsões de morte são relatadas a partir do momento em que sua avó falece, pois era também muito apegado a ela. O sujeito durante a entrevista cita sobre perder o chão, após o infeliz acontecimento, conduzindo a uma demanda interna que o trouxe ao isolamento, à estagnação e à instigação. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Até